Existem hoje, eu vejo assim, que existem dois tipos de literatura, a literatura indígena e a literatura nativa. O que é uma literatura nativa? Peraí, Joe, que nem, por exemplo, ele não sabe o que é literatura indígena. Também ele não sabe o que é literatura nativa. Mas ele vai escrever uma literatura nativa, que ele vai lançar um livro na editora FTD. Então, ele escreveu umas historinhas que faz parte da realidade que ele vive desde pequeno. Então, tudo que é falado aqui na aldeia, como é historinhas Guarani, que só fala em Guarani, né? Então ele só sabe o mundo indígena. Então, a criança aprendendo a ler e escrever, ele também vai escrever história igual o branco. Só que ele vai escrever num estilo da realidade Guarani aqui dentro. Então isso, mesmo que ele crie uma ficção, que ele escreveu umas ficções, que vai ser na editora, ele criou umas historinhas, mas só que ele consegue pegar toda a criação em cima da realidade que ele vive aqui dentro da aldeia. Então isso é literatura nativa, sai da origem Guarani. Né? Agora, uma literatura indígena, ela é diferente. O que acontece? Você, como estudante da USP, se você quiser escrever uma história indígena, você escreve. Mas ela não é uma literatura indígena, não é uma literatura nativa, é uma literatura indígena. Então, literatura indígena é como se fosse uma coisa genérica. Qualquer um pode escrever. Né? Então, isso é a diferença. Então, como eu sei que hoje em dia existe uma lei que tem que ser falada sobre a história indígena nas escolas, eu tenho uma preocupação. Então, para escrever sobre o índio, eu acredito que é preciso escrever um estilo mais nativo mesmo. Porque senão, se as pessoas começarem a escrever só literatura indígena, para lá e para cá, só por escrever, e as editoras só ganhar por ganhar, ela pode trazer problema para os indígenas no futuro. Porque tudo que as crianças na escola vão ler, é aquilo que eles vão acreditar. Você entendeu? Por isso que a literatura nativa, escrita pelos povos indígenas, ela tem um valor muito grande. Porque a gente tem uma preocupação, escrever para trazer conhecimento para as crianças nossas na aldeia e aprender. Né? Mas também o leitor lá fora vai aprender, só que não pode aprender uma coisa errada. Você entendeu? Então, nós temos que observar bem a literatura indígena da literatura nativa. As duas são importantes. Você entendeu? Vai valorizar o nome indígena. Só que a gente tem que pegar bem uma questão dessas pessoas que escrevem literatura nativa, ter contato com os índios na aldeia para ver se ele não está escrevendo coisa errada. Porque senão, quando escrever e esse livro ficar famoso, ele vai trazer um conhecimento mentiroso para os leitores e para o professor. Você sabe que no Brasil, tudo que as crianças escutam sobre o índio é aquilo que o professor fala. O professor nunca veio numa aldeia. Mas, o índio é assim, 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 assim. Depois, quando o professor vem na aldeia, ele vê que não é nada disso. Então, por isso que a literatura indígena ela tem que ter um cuidado danado no que se escreve. Então, por isso que a história do meu menino, o outro, vai chamar a história Odiepotá. Qualquer criança na aldeia sabe o que é Odiepotá. Então, ele viu uma realidade aqui e ele transformou a historinha em literatura. Então, isso não é literatura, uma literatura indígena. Eu vejo como quando as crianças passam ali na frente, não sei se vocês viram ali um lugar ali, tem um cemitério, né? Aí as crianças, quando eles passam assim, às vezes eles passam meio assim, olhando devagarzinho, né? E eles ficam observando se passa um adulto. Se passa um adulto, ele vai atrás, porque ele sabe o que é o Odiepotá. Agora, se você fala assim, Odiepotá, a criança sai correndo, porque ele sabe da história Guarani. Agora, se passar um branco ali e a gente fala assim, Odiepotá, ele continua passando normal, porque ele sabe o que é, né? Então, a história Guarani, a criança aprende desde cedo. Então, ele sendo um escritor, ele vai ter toda a capacidade de escrever uma história nativa. Nativa é da origem do seu próprio povo. Então, por isso que eu vejo hoje, eu sei que hoje a literatura indígena ela está crescendo cada vez mais, mas a gente tem que ter uma preocupação de observar no que se escreve, para não escrever coisa que, se de ajudar os índios, poderá no futuro trazer problema. Então isso
é uma coisa que eu tento observar. São dois mundos, literatura indígena e literatura nativa. Duas diferenças. Temos que os leitores observar o que é essa literatura indígena escrita pelos índios e a literatura indígena que vai falar sobre o Guarani. A gente tem que observar as coisas para ver se não está falando coisa errada. Eu já vi vários livros falando do Guarani e a gente na aldeia não sabe o que é isso. Você entendeu? Então a gente não sabe de onde veio. Por isso que quando vai escrever sobre cada povo, a pessoa tem que observar, corrigir, se for escritor não indígena, vir na aldeia, conversar, perguntar o que é isso, o que é aquilo, está certo, não está? Você entendeu? É igual os desenhistas. Tem os desenhistas também que vão desenhar sobre os povos indígenas. Então, é importante que ele venha na aldeia para que ele escute o índio falar, para ele observar certas coisas. Porque senão na hora, por exemplo, o Guarani publica um livro. Daí a gente arruma um desenhista famoso. Né? Só que o desenhista não conhece muito o mundo Guarani. Daí ele começa a fazer os desenhos, tudo, a capa, as ilustrações. E depois, quando a gente observar o livro publicado, a gente observar erro. Não, mas isso aqui não é do Guarani. Né? Igual um dia eu vi um livro no Rio de Janeiro e contava sobre o Guarani. E daí a ilustração eram os índios chavantes. Daí eles colocaram um circo dos índios dançando desse jeito, assim, tudo certinho, assim, aquele estilo, né? E daí quando eu olho era índio chavante, eu falei, mas como você vai colocar uma história Guarani e você colocar os índios chavantes para dançar? Você entendeu? Então são ilustradores que ele não tem noção das aldeias e ele pode cometer um erro. Se ele vai ilustrar um texto que é dos Guarani, ele tem que observar, ver o estilo das crianças, como que é, os colares, como que é, se o índio usa brinco não usa, se o índio usa alguma coisa que não usa, os cortes de cabelo, as pulseiras, tudo que você vê na aldeia é diferente do chavante. Então você não pode desenhar um chavante na ilustração, na história Guarani. Então isso que é importante, isso é literatura nativa também, ilustração nativa. Né? Então a gente tem, hoje em dia, através da literatura, trazer um forte conhecimento para os brancos, mas só que tem que trazer um conhecimento profundo, não trazer coisa errada.